VISC11, o fundo de shoppings da Vinci. Vamos ler o relatório de outubro de 2024. Há indícios de que a distribuição dos dividendos irá cair. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Aí o fundo iniciou as operações em 2014, tem um valor de mercado aí a R$ 105,05, a cota patrimonial a R$ 126,29, tem 28 milhões de cotas, 351 mil cotistas, não há taxa de performance, mas há taxa de administração no que exceder aí aos 2 bilhões de valor de mercado do fundo. No dia que estou gravando aqui com vocês, a cota já deu uma mergulhada, chegou aí praticamente a R$ 99,59, permanecendo aí na casa dos R$ 100. É bem provável que o mercado já esteja precificando aí esta provável queda dos rendimentos do VISC11, né? Vamos ler aqui. Neste mês ele distribuiu 80 centavos, dos quais ele ainda tem 35 centavos de renda não distribuída. Tem um crescimento do NOI aí em relação a 2023. Também há um crescimento das vendas por metro quadrado do shopping, o que é interessante. No cenário macroeconômico, é aquela situação que nós já verificamos, né, pessoal? A elevação da taxa de juros longo do mercado americano, chegando aí a 4,38. Aqui, na economia doméstica, nós temos os juros reais em patamares considerados elevados, né, a 8,5% a taxa de juros real, e a NTN-B já dando indícios que caminha para os 7%. Né? Além da questão da meta fiscal, que o governo está nessa situação aí, se consegue divulgar aí um pacote de redução de gastos, né? E se esses gastos serão efetivamente reduzidos, está toda essa questão aí no imbróglio. Mas no que diz respeito aqui ao VISC11, como comentamos, nesse mês ele gerou 80 centavos de distribuição, mas, pessoal, ele só conseguiu produzir 67 centavos de resultado, sendo que ele distribuiu essa diferença aí do resultado não acumulado, né? Que permanece ainda em 35 centavos, que poderá, segundo a gestão, ser utilizada em distribuições futuras. É basicamente esta falta de potência na geração de receitas do fundo que demonstra aí que o fundo não está em uma situação de manter esse patamar de distribuição em 80 centavos. Né? Ele não consegue gerar mais resultados. Os 80 centavos atualmente distribuídos se referem a uma venda passada que ele possui um resultado aí acumulado dentro do fundo, mas essa reserva já está fazendo água, né? Ela já está a 35 centavos. Por mais 2 meses aí de distribuição, o fundo já provavelmente, se ele não tomar nenhuma medida, né, nenhuma venda de portfólio, nenhum resultado de imediato, ele não conseguirá manter os 80 centavos e é bem provável que a distribuição cairá aqui para 67 centavos, 65, quem sabe talvez aí até 60 centavos. Né? O fato é que o mercado já começa a precificar essa falta de potência nos rendimentos, nas receitas do fundo. Né? O fundo aí teve em outubro praticamente um resultado de 19 milhões e 180 mil, equivalente a 67 centavos por cota, distribuiu 82. Está aqui a DRE dele, né? Ele conseguiu aí distribuir os 82, mas juntando com o não recorrente, ele soltou aí um resultado final aí de 35 centavos não distribuídos, né? Do que ele tenha sido distribuído aí 80 centavos, um resultado total de apenas 67 centavos. Então, bora ficar de olho, porque é bem provável que os próximos patamares de distribuição serão na casa aí entre 60 e 67 centavos, tá? Aqui o histórico de distribuição, como já comentamos, ele vem decrescendo, né? Lá em 2023 ele chegou aí a R$1. Em janeiro ele distribuiu aqui, recebeu um resultado gerado maior em decorrência das vendas, segurou essa distribuição no patamar de R$1, mas já em junho de 2024 não conseguiu mantê-lo, desceu para 85 centavos e agora para 80 e muito provável cairá para 65 centavos. Né? Aqui, apesar desses indícios, o fundo informa aqui que mantém aí a expectativa de distribuição entre 80 centavos e R$1 até dezembro de 2024, né? Enquanto alguns fundos já estão divulgando aí o guidance para o primeiro semestre de 2025, aqui a gestora adota uma postura mais conservadora, indicando um guidance apenas para dezembro de 2024, né? Aqui a estimativa de distribuição, o guidance entre 80 e R$1, é bem provável que o piso inferior aqui de 80 centavos é o que será realizado aí pela gestora. O fundo tem uma rentabilidade que está deixando a desejar, né, em relação ao geral aí do mercado. Tem aí praticamente uma variação líquida negativa aí de 3,4 pontos percentuais. A cota ajustada do fundo encerrou a 104,25, como comentamos, ela já está chegando aí aos 99, aos R$100. Uma redução de 3,4, que somente somado aí aos rendimentos distribuídos, representou uma queda de 2,6 no mês, equivalente a 0,5 pontos percentuais, né? O que é uma notícia negativa aí para o cotista, né? Aqui ele frente ao IFIX,
no geral, acumulado, ele está a 85,1%, né, do CDI líquido, mas ele nesse mês não apresentou um resultado tão positivo assim, né? Juntando aí com toda a distribuição, houve uma queda de 2,6 ao mês. Aí o valor de mercado, o fundo tem praticamente 3 bilhões, né? Este valor aqui de 3 bilhões implica na consideração daquela taxa de administração, tá? De 1,05, né? É isso que verificamos aqui no início do relatório. Se ele está, isso, ó, sobre o valor que exceder 2 bilhões, o fundo tem uma taxa de administração aí de 1,05 ao ano. Então, cotado aí a 3 bilhões, é bem provável que já incida esta taxa de administração, né? O volume médio diário de negociações na B3 está em 3,9 milhões, o que é excelente, uma liquidez praticamente perene, né? O fundo tem aí um patrimônio de 3,6 bi e em participações de shoppings ao total 3,9 bilhões, né? As aplicações 355 milhões, dos quais 349 eram títulos públicos referenciados pelo DI com liquidez imediata, né? É uma situação aí que o fundo possui, mas é importante ele não abrir mão aí dessas aplicações para distribuir, né? O que seria um ponto extremamente negativo. É interessante o fundo ele continuar aí a gestora se movimentando para produzir resultados, né? Com os imóveis do fundo. Aqui um aviso, o fundo tem aí um patamar aqui de obrigações, né, referente às aquisições prévias no total de 627 milhões, e sendo que desse total 214 são obrigações líquidas, né, que o fundo já possui de imediato. Está aqui os CRIs que ele adquiriu e dos quais ele terá que desembolsar aí todo o valor para fazer frente, né, a essas aquisições desses CRIs. Durante os próximos 12 meses, segundo a gestora, o fundo possui aí 125 milhões em obrigações, sendo o inicial em 2024, terminando lá em 2036. Em relação ao resultado operacional, que é o NOI, o fundo teve um crescimento aí de 8,2%, saindo de R$ 80 por metro quadrado para 87, né, o que é importante, apresentando aí este crescimento. Em relação às vendas, o fundo atingiu aqui R$ 1.206,80 o metro quadrado por venda, o que é uma redução se comparado ao mesmo período anterior. Se considerado aí as participações atuais do fundo, em comparação ao mesmo período, as vendas por metro quadrado apresentaram um crescimento de 7,8%, né? Está aqui em relação a 2023 e 2024, acumulado no ano, e as vendas em relação a setembro, né? Teve um pequeno decréscimo aí, saindo de 1.212 para 1.207. Vamos ver aí no final do ano, né, pessoal? Conforme se aproximam aí as vendas de final de ano, 13º, Natal, Ano Novo, tudo isso pode ajudar a impulsionar as vendas por metro quadrado do shopping, né? Principalmente aí se considerar também o período de férias escolares, né? Maior movimentação de pessoas nos shoppings, nos cinemas, nas lojas, compras, as liquidações de janeiro também podem impactar positivamente o fundo, mas até lá a expectativa é que a distribuição da cota, enquanto esse resultado gerado não possuir aí, vir aí para o caixa, né, do fundo, a projeção é de que a distribuição caia para 60, 65 centavos, 67 centavos. Né? Aí os desempenhos de aluguel, de venda das lojas, os fluxos de veículos, todo esse cenário aqui pode mudar aí já nos próximos relatórios, né, como comentamos em decorrência do final de ano. A inadimplência do fundo permanece bem tranquila, a 0,1%, né? Houve uma redução de 4,6%, o que é interessante, saiu aqui de 4,7% para 0,1% em relação a 2023. Os descontos, praticamente aí só 2% do faturamento total do portfólio, com um aumento de 0,4%, embora seja maior, mas não é nada tão impactante assim. A taxa de ocupação dos imóveis aí permanecem num patamar interessante aí de 93,9%, né? Houve um aumento na vacância física do fundo, mas não é nada absurdo, é normal a troca de inquilinos. Está aí a distribuição de NOI por ativo. Essa parte do relatório ela poderia melhorar um pouco, né? Especificar, embora bastante colorido aqui, as cores por vezes elas embaraçam um pouco e dificultam a identificação do NOI por ativo do shopping, né? O que é possível de identificar aqui é que em relação ao Prudent Shopping o fundo tem praticamente aí 12% de NOI, o que é interessante, né? Mas seria interessante também uma estratégia de pulverização, né? Já que ele tem aqui diversos fundos já pulverizados, o Prudent Shopping seria interessante ele conseguir essa exposição do NOI em relação a esse ativo, aumentando aqui a participação nos outros shoppings, né? O fundo, pessoal, ele realizou uma operação um tanto quanto estranha, né? Ele praticamente tinha um excelente ativo aqui na carteira, ele tinha uma participação considerável aqui no Ribeirão Shopping. No começo do ano, se não me engano, ele vendeu essa participação neste ativo, né? O Ribeirão Shopping, que é referencial aqui na região de Ribeirão Preto, o melhor shopping de toda a região,
atrai pessoas aqui de 150 quilômetros do entorno aqui da região de Ribeirão Preto, né? O que foi aí praticamente um pênalti aí para a gestora, né? Ela tomou uma decisão aí muito desacertada em relação à venda no Ribeirão Shopping, porque é um ativo multiplan, né? E quem tem multiplan na carteira e conhece a qualidade dos ativos, praticamente os melhores do Brasil, não vende, né? Infelizmente a gestora deu esse pênalti aí. Está aqui por estado, o NOI, praticamente o estado de São Paulo inteiro, representando muito. A Multiplan aí com o valor bem baixo, praticamente aí 5% de todo o NOI por administradora. Seria interessante ele pulverizar aqui em relação à Ancar, né? Reduzir a exposição a ela, aumentando o Multiplan, por exemplo. É por isso que não fez o menor sentido a venda da participação lá no Ribeirão Shopping, né? Praticamente ele tem um perfil aqui de participação minoritária, né? Diferentemente de outros fundos, como o HSML, que tem participações majoritárias, tendo aí praticamente todo o controle dos ativos. O VISC é diferente, ele já trabalha com uma situação um pouco mais minoritária, né? Sem controle dos ativos que ele tem em carteira. Está aqui a lista de imóveis, né, pessoal? Praticamente aí 30 shoppings em 16 diferentes estados do Brasil, em 11 administradoras distintas, formando aí um total de ABL de 288 mil metros quadrados de área própria, né, para locação. O que é interessante, é bastante diversificado, né? Temos aí diversos shoppings, são bons shoppings, mas aqui, ó, a lamentar aqui a venda de participação no Ribeirão Shopping, né? Praticamente o fundo tem muito pouco de Ribeirão Shopping na carteira, né? Praticamente 13,2% aqui da ABL total do shopping, né? O que é de se lamentar, porque era um excelente ativo que tinha na carteira, que poderia ajudar demais o fundo nesse momento aí difícil de redução de receitas, né? O Ribeirão Shopping poderia ajudar o fundo a aumentar as receitas e o resultado operacional. Está aí toda a distribuição dos shoppings no Brasil, tem praticamente até o conjunto nacional lá em Brasília, tem Porto Velho, praticamente do sul ao norte do Brasil, né? Do norte, de leste a oeste, praticamente aí de Rondônia até o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul até o Pará, realmente é bastante diversificado, mas seria interessante ele também reduzir a exposição dele ao Prudent Shopping, conseguir uma maior exposição aí à Multiplan, reduzir a exposição dele à Ancar, né? O que seria interessantíssimo. Está aqui o Shopping Estação lá em Curitiba, né? Então, esses ativos, seria interessante o fundo conseguir uma maior exposição a eles, né? Porque isso ajudaria demais nesse momento de queda das receitas, né? Vamos acompanhar aí, vamos ver quais serão os próximos passos. É bem provável que se a cota descer aos 60 centavos de distribuição, né, ela no mercado na B3 é bem provável que não manterá aí esse patamar de 99, 100 reais. Abre então uma oportunidade para quem gosta, né, da Vinsky, e é isso, vamos acompanhando. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda dos ativos aqui mencionados. Se você é nosso inscrito aqui do canal, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Deixa o seu like, o seu joinha, isso nos fortalece a continuar produzindo conteúdos. Se você não é nosso inscrito ainda, considere se inscrever, também deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso só nos fortalece aqui na comunidade de investimentos do YouTube, perfeito? Fechou? Por hoje é só isso de VISC 11 e vamos acompanhando aí os próximos passos do fundo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.